galera, então a gente vai analisar agora, dentro desse CPI, tá? Que analisa sangramento, presença de bolsa periodontal e cálculo, a gente vai analisar esse primeiro aqui, que é a presença de sangramento, tudo bem? E a gente vê que nós temos o quê? Códigos, temos critérios, temos condições, tudo bem? Então a gente vai exemplificar aqui para ficar mais tranquilinho para o nosso entendimento, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, a parte de código. Aqui vai ser a parte de condição, tá? E aqui vão ser os critérios. A gente só vai explicar aqui de forma mais tranquila para o nosso entendimento. Vamos lá, galera. O que que acontece? Quando nós estamos falando aqui de sangramento gengival, o que que lembra você? Sondagem, na verdade, quando a gente sonda ali, né, a boca do nosso paciente e sangra. Pois é. Então, a gente vai avaliar essa presença ou essa ausência de sangramento. Gente, quais são os códigos ali, né? Melhor dizendo, para a gente já começar. Nós temos o código 0, temos o código 1 e temos também o código 9, tá? E a gente vai falar aí sobre eles. Gente, o código 0 indica o quê? Ausência de sangramento, tá? No caso, a gente falaria que é um sextante ígido, tá ok? Então, a gente botaria o que, gente, aqui? Ausência, tá? A ausência desse sangramento. Beleza, galera? Então, não há sangramento no código 0 quando nós avaliamos sangramento. Então, nós temos um sextante ígido. Gente, critério. Gente, os critérios, quando a gente fala desse CPI, são muito mais, assim, muito mais objetivos, muito mais intuitivos do que quando a gente fala de cárie. Gente, quando estamos no código 0, na condição de ausência de sangramento, o critério vai ser o quê? A ausência de sangramento. Então, aqui, tá dizendo aqui no artigo, com as próprias palavras que foram usadas, né? Quando não há sinal de sangramento ao exame. Então, aqui a gente colocaria aqui, ó, sem, né, sangramento ao exame, tá? Porque qual seria o exame? A gente é sondagem, tá ok? E aí a gente ainda avaliando qual seria o código 1. Já que no código 0 a gente tem a ausência... Gente, não li, minha caneta é de martelo, tá? A gente está aqui no 0, a ausência de sangramento. Então, o código 1 seria o quê? A presença desse sangramento. Vou até escrever de outra cor aqui para ficar mais claro na nossa mente. Olha que interessante, gente, quando há, então, esse sangramento, tá? Ok, gente? Código 0, ausência de sangramento. Condição, sem sangramento no exame. Código 1, condição, sangramento. Qual seria o critério, gente? Olha só, quando o dente índice ou dentes índices do sextante apresentam sangramento após a sondagem. Então, a gente observa aqui, gente, olha só. Sangramento após a sondagem. Beleza? Tô abreviando para o vídeo não ficar comprido, vocês estão entendendo. Então, deu para observar bem, galera? E agora a gente vai falar aqui do código 9. Camille, qual seria esse código 9? Gente, olha só. É quando o sextante é excluído. Vocês vão observar que esse código 9 vai se repetir na próxima parte também, gente. Código 9. A gente tem o quê? Sextante, tá? Incluído. Então, não há avaliação nesse sextante. Qual é o critério para a gente excluir esse sextante, gente? Quando menos de 2 dentes sem extração indicada estão presentes. Então, realmente a gente observa que esse critério já foi citado para vocês. Só que não vou escrever aqui, né? Porque vocês já entenderam. No caso, seria que quando menos de 2 dentes sem extração indicada estão presentes. Então, a gente não vai ter análise, tá? O código 9 se refere à condição de sextante excluído. Então, não vai ter essa análise, tudo bem? Então, quando a gente fala de sangramento, observamos o quê?
a presença de sangue após o exame, após a sondagem. Fez a sondagem, não tem sangramento, se encontra em que código? 0. Qual é a condição? Ausência de sangramento. Qual é o critério? Você fez o exame, fez a sondagem e não tem sangramento, tá? Código 1, gente, o que fala? Sangramento. Teve, então, esse sangue aí presente, tá? Critério sangramento após a sondagem. Código 9, sextante excluído. Tá? Aí a gente vê que quando menos de 2 dentes sem extração indicada estão presentes. Beleza, galera? Vamos aí para o próximo, então. Agora nós vamos avaliar, né, a presença aí do cálculo. Lembra que quando a gente fala, né, de CPI, analisamos o que é mesmo? Fala para mim, sangramento, cálculo, bolsa periodontal. Já que a gente falou sobre o sangramento anteriormente, vamos falar agora sobre o cálculo, código, condição e critério. Beleza, gente? Vamos lá. Código vai repetir, a gente tem o 0, tá? No caso aqui, entraria o código 2 e aqui a gente teria o 9, que vai se repetir, tá bom, gente? Então, a gente já tem aí. Código 0, quando a gente fala de cálculo, gente, seria o sextante rígido, tá? Ausência de cálculo. Beleza? Então, a gente observa que quando fala de cálculo, código 0, ausência de cálculo, sextante rígido, tá? Assim como a questão do sangramento. Quando a gente falou do outro critério, né, gente, de avaliação. Isso aqui só avalia cálculo. Qual seria o critério, gente? Quando não há nenhum sinal de cálculo no exame. Então, é óbvio, né? Então, seria aqui, olha só, sem cálculo, tá? Beleza, galera? E a gente vê o código 2, presença de cálculo é a condição. Então, a gente já anota essa presença, tá? Beleza? Então, a gente observa que nós já temos aí o cálculo. Qual seria, então, o critério? Como eu já disse, a gente já vê que é muito intuitivo, né? Quando o cálculo for detectado em qualquer quantidade no dente índice ou dos dentes índices do sextante, mas com toda a área preta da sonda visível. Então, a gente observa que nessa análise de cálculo, é o cálculo supragengival, porque segundo essa escrita, olha o que diz, mas com toda a área preta da sonda visível. Então, a gente vê que há um cálculo supragengival, há presença do cálculo, mas não há bolsa periodontal, tá? Indicando a presença, então aí, né, no caso, a entrada aí, né, dessa sonda indicaria a presença da bolsa, a profundidade. Então, gente, a condição é o que é cálculo, né? Muito intuitivo. E então, o código 9 seria a repetição daquela questão ali, né? Quando o sextante é excluído. Beleza, gente? Então, a gente vê aqui, ó, sextante excluído. Tá? Qual seria o critério? Seria o mesmo, tá? Quando menos de 2 dentes sem extração indicada estão presentes, ok? E aí a gente tem agora, por fim, a avaliação da bolsa periodontal de acordo com o índice periodontal, tá? E a gente vai falar novamente, vamos fazer mais um esqueminha. Então, galera, falar agora sobre a avaliação, né, da bolsa periodontal, tá? Vamos analisar código, condição e critério. Vamos lá, galera. Esse daqui é um pouco diferente. Quando a gente fala de bolsa periodontal, a gente imagina que é algo mais complexo, né? A gente tem como código, né? Aqui, o 0, temos o 3,
Temos o 4. Gente, será que vai caber na folha? E temos o 9, tá? Coube, ficou apertadinho, mas coube, tá? Então, a gente tem esses códigos aqui. Gente, já que estamos falando de bolsa periodontal, código 0 seria o quê? Obviamente, sendo a resposta sextante ígida. No caso aí, ausência de bolsa periodontal. Beleza? Vou escrever pequenininho agora porque... né? Gente, então aqui, ó, ausência, tá? Qual seria o critério? Quando nenhum sinal de bolsa periodontal é observado no exame, né? Então aqui, ó, simplesmente sem bolsa. Belezinha? Tá. Quando a gente fala do código 3, a gente observa, pera, se tem 3 e tem 4, porque se tivesse só o 3, a gente colocaria o quê? Obviamente, anti-instinto. Presença de bolsa periodontal, porque se o primeiro é ausência, o segundo vai ser presença. Só que como a gente tem o 3 e tem o 4 e o 9, a gente já subentende que é referente, é a mesma coisa quando o sextante é excluído, que realmente é isso. O 3 indica o quê? Olha só, bolsa de 3 a 4 milímetros, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, 3. Não vou escrever bolsa porque a gente já tá falando sobre isso, tá? Então, 4 a 5 milímetros. Tá? 4 a 5 milímetros de bolsa periodontal. E aí, a gente... Porque 3 é normal, né, gente? 3 é saudável. Aí, 4 a 5. E aí, a gente vê que a parte preta da sonda entrou o quê? Parcialmente. Esse é o critério, né? Vou escrever aqui, ó. Sonda, né? Entra parcialmente, tá? Parcialmente. Então, um M aqui para subentender que é um negativamente aí. Ok. Agora, o código 4. Se o código 3 diz que é de 4 a 5 milímetros e a sonda entrou parcialmente, o 4 vai ter a entrada total da sonda. Então, qual seria a condição? A condição seria bolsa de, gente, vamos lá comigo? 6 ou mais milímetros, beleza? 6 ou mais, né? Ou mais milímetros. Tranquilinho, tranquilinho. E, gente, qual seria o critério? Observe quando a área preta da sonda fica totalmente coberta. Então, vou botar aqui, ó. Área preta totalmente o quê? Coberta. Gente, pela margem, tá? Gengival. Então, a gente vê aqui, o código 9 seria... Gente, sextante excluído. Muito simples, né, galera? Muito simples. Gente, vou só escrever aqui pra ficar padrão, né? Galera, é isso, né? É excluído, então a gente vê aquela mesma justificativa. Quando menos de 2 dentes, sem extensão de cada, estão presentes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, compartilha com seu amiguinho da Odonto. Vamos aí para mais um resuminho.